Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje para comentar aí a venda do Marrone para o Atlético Mineiro. Eu estava aqui esperando a confirmação oficial da venda para fazer esse vídeo, né? Fazendo um balanço aí sobre a venda do nosso jovem jogador. E acho que já posso ir me adiantando, né? No momento que eu estou fazendo aqui essa gravação, a negociação ainda não foi oficializada, não saiu ainda aí nos sites oficiais dos clubes a oficialização da negociação, mas tem tudo para acontecer. Nessa quinta-feira, o Marrone foi liberado dos treinos, ninguém explicou por quê, mas muito provavelmente foi para fazer ali os acordos finais com o Atlético Mineiro. Na sexta-feira, ele foi ao treino só para se despedir dos companheiros e a tendência é que nesse sábado aí, dia 13 de junho, ele já seja apresentado no Atlético Mineiro. Não deve fugir muito disso aí, não. Os termos da negociação, vocês devem estar sabendo também, né? Afinal de contas, só se fala disso no meio vascaíno. Ele está indo aí para o Atlético Mineiro, né? Por cerca de 4 milhões de euros, o que daria mais ou menos 20 milhões de reais. Houve uma confusão ali, algumas questões emperraram essa negociação. Uma delas, o Vasco querendo receber esse dinheiro todo à vista, né? Antecipar tudo o máximo possível, porque a gente está precisando muito de dinheiro. Outra questão que pegou agora na reta final também foi ali os interesses do Volta Redonda, que mantém ali 30% do passe do jogador, também queria receber uma grana. Tudo mais ou menos se acertou. O Vasco deve receber grande parte aí do que ele tem direito agora à vista, cerca aí de 16 milhões de reais ele vai receber já agora, para poder aí quitar os salários e gastar no que tem que gastar. E vai manter, no final das contas, um percentual do passe do atleta ainda, acho que cerca de 20%, o que não deixa de ser interessante também, né? Uma futura negociação, se realmente o Marrone vier aí a deslanchar no Atlético Mineiro sobre as orientações do Sampaoli e eventualmente ser negociado por um valor bem acima do que foi para o exterior, o Vasco, mal ou bem, ainda pega uma fatia disso aí, porque tem ali 20% do passe. Enfim, posso estar falando aqui uma coisa um pouco errada, os números não serem exatamente esses, um pouco a menos, um pouco a mais, tanto ali no valor quanto na porcentagem, mas isso a gente só vai conseguir saber também, para valer mesmo, os números certinhos e como foi essa negociação, a gente sabe, né? É só lá no ano que vem, quando sair o balanço desse ano, que ali o Vasco mostra exatamente o que manteve do Marrone, quanto recebeu. Até lá, as fontes que a gente tem é o que um jornalista disse aqui, um que o jornal disse lá. Então, nunca dá para ter ali um número muito exato. Mas, a grosso modo, é isso aí que eu falei. O Vasco deve faturar aí cerca de 20 milhões, acho que um pouco menos. 16, 15 milhões ali já em bolsa agora. E o Marrone está indo aí para o Atlético Mineiro. Não deve mais jogar pelo Vasco. Fez ali cerca de 84 jogos, se não me engano, 11 gols. Estreou no finalzinho de 2018 no profissional do Vasco. Foi ali uma das peças mais importantes e mais atuantes do Vasco em 2019. E agora, aí, depois de pouco mais de 10 jogos nessa temporada, está sendo negociado para o Atlético Mineiro. Bom, o que eu achei dessa negociação? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo, ou acompanha a gente em outras redes sociais aí, já deve estar sabendo das minhas opiniões, né? Eu falei por cima sobre essa questão lá no canal do Mineiro Vascaíno, quando eu participei da live dele na semana passada. Nas perguntas e respostas aí dos últimos vídeos, eu também comentei sobre o Marrone, já falei em outras redes sociais. E eu também fiz um vídeo, 3 meses atrás, quando houve a sondagem do Palmeiras e do Atlético Paranaense sobre o Marrone. Eu também fiz um vídeo lá comentando porque, na época, eu achava que não era uma boa negociar o Marrone, né? Eu faço convite aqui para que vocês vão lá assistir o vídeo, para entenderem melhor meus argumentos. É um vídeo de 20 minutos, então eu me desenvolvo bastante lá. Mas basicamente eu acho que o Vasco, vendendo o atleta por um preço abaixo do que ele estipulou, lá nesse vídeo aí de 3 meses atrás, vocês vão ver que o que se falava é que o Vasco recusou as propostas porque gostaria de vender o Marrone por 30 milhões de reais no mínimo. Agora está aceitando vender aí por 20. Então acabou aceitando reduzir um pouco a sua oferta, né? Isso e o fato de vender também para um clube nacional, um concorrente direto, essas duas coisas eu acho que diminuem a marca Vasco. Acho que faz o Vasco parecer menor do que ele é, né? Ou faz o Vasco ser menor do que ele deveria ser. O Vasco, com esse comportamento, ele vai meio que se calcificando ali como um clube médio do futebol brasileiro, em termos econômicos. Afinal de contas, ele é um clube que aceita vender seus jogadores, as suas joias da base, por um valor
abaixo do que o mercado estipula como sendo o valor deles, e para concorrentes diretos. Ele deixa de ser ali o topo da cadeia do futebol brasileiro, né? O que seria o normal? O Vasco, pela história, pela torcida e pela tradição que ele tem, ele teria que ser o topo da cadeia alimentar aqui do Brasil. Os jogadores vêm para o Vasco e do Vasco só saem para o exterior, para clube grande. Isso é que se esperaria do Vasco da Gama, né? A partir do momento que os jogadores que surgem na base do Vasco vão alimentar outras equipes do próprio campeonato, o Vasco ele é rebaixado, né, nessa cadeia alimentar. Ele passa a ser um clube que fornece seus jogadores para outros clubes que, portanto, estão acima dele nessa cadeia alimentar. Fosse o Marrone um caso isolado, a gente poderia dizer que foi aí um ponto fora da curva, né? Ah, não, o Atlético Mineiro está com muito dinheiro e conseguiu tirar. Poderia se justificar assim, mas a gente sabe que não é, né? Sabe que não é, porque a gente volta um pouco atrás aí, vendeu o Matheus Vital para o Corinthians, indo um pouco mais atrás, vendeu o Luan para o Palmeiras, e isso vai construindo essa imagem, calcificando essa imagem do Vasco, a ponto a gente ver isso aí. Com o Marrone, por exemplo, a gente, repito, no começo do ano teve o Atlético Paranaense interessado, teve o Palmeiras interessado, agora parece que teve sondagem do Inter e também do Atlético Mineiro que acabou levando. Então isso mostra como os nossos concorrentes diretos olham para o Vasco e falam, pô, dá para levar o garoto, dá para tentar. E aí eu ouço o argumento de que, pô, mas também não dá para querer que o Vasco se faça de gostoso, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco está numa situação complicada, como é que você quer que ele fique segurando o jogador? Eu sei, é complicado mesmo, mas o problema é que isso se transforma num círculo vicioso, né? O Vasco está numa situação financeira complicada, a sua imagem está desgastada no mercado, a sua marca está desvalorizada, então ele não consegue valorizar os seus ativos o suficiente para cobrar o que se espera deles, não consegue esperar uma oferta, de repente, de um clube do exterior e tem que vender aí para os seus adversários diretos. Ao fazer isso, ele reforça, então, aí o desgaste da marca, reforça a impressão para o mercado de que é um clube que vende os seus ativos baratos, e no próximo jogador que aparecer, então, o ciclo tende a continuar. O Vasco cada vez precisando vender mais barato, porque não consegue se reestruturar financeiramente, sua marca diminuindo cada vez mais e, portanto, ali cada vez ficando mais difícil de se reerguer. Esse eu acho que é o cerne da questão aí, quando a gente vai discutir aí venda de jogadores do Vasco. Eu acho que essa é a questão principal na reformulação do clube. Se a gente quer voltar a ver o Vasco grande, se a gente quer voltar a ver o Vasco sendo ali topo da cadeia aqui no Brasil, eu acho que a gente vai ter que discutir essa questão aí de como a gente aproveita a base. Essa é a questão aí principal. É a questão a se discutir na hora de falar de uma reformulação do Vasco, do clube, né? Do Vasco da Gama, de como ele é gerido. Por isso que eu já discuti isso há 3 meses atrás, venho falando aí nos últimos vídeos e vou falar de novo aqui. Acho que por mais que a gente discuta esse tópico, nunca vai ter discutido o suficiente enquanto o Vasco não se acertar nessa questão. Então hoje eu vou pegar 2 pontos específicos para discutir aqui, 2 tópicos que me incomodam mais nessa discussão toda, para jogar para vocês e para a gente debater. O primeiro tópico, né, a primeira questão que eu ouvi muito agora quando se falou da negociação do Marrone, foi a de que o Vasco precisa vender jogador. Né? Você fala assim, pô, acho que não tem que vender, não sei o que lá. Pô, mas você tem que entender, a torcida do Vasco precisa entender que o Vasco precisa vender jogador para se sustentar. Essa pergunta me irrita particularmente porque eu acho que ninguém defende que o Vasco não deva vender jogadores. Sabe? Qualquer um que acompanha o Vasco e o futebol brasileiro aí há um pouco mais de tempo, sabe que isso aí faz parte da realidade dos clubes brasileiros. Um torcedor que nem eu, que já entrou aí nos 40, já viu o Edmundo ser vendido 2 vezes, né, em 92 lá e 97. A gente já viu o Felipe ser vendido, o Pedrinho ser vendido. Avançando um pouco mais no tempo, a gente vai ver o Coutinho ser vendido, o Alex Teixeira ser vendido, o Souza ser vendido. Avançando um pouco mais ainda, a gente vai ver o Alan, o Rômulo, mais pra frente agora o Douglas, o Paulinho. Então, assim, a gente sabe que faz parte da realidade do Vasco vender seus jogadores. Ninguém discute que o Vasco tem que vender os jogadores para se manter. A questão, portanto, não é aceitar que o Vasco tem que vender seus jogadores. A questão que a gente vai discutir é quando e como o Vasco vai vender os seus jogadores. Porque essa lista toda que eu falei aqui serve também para provar que só a venda do jogador por si só não resolve nada. Para a gente ficar aí nos últimos 20 anos, onde o Vasco atravessou essa draga, a gente já vendeu o jogador pra caramba,
Coutinho, o Souza, o Allan Kardec, o Alex Teixeira, o Paulinho, o Douglas, vai vender agora o Marrone, vai vender o Thales e não sai da lama, não consegue sair do mesmo lugar. Então, assim, só achar que vender por vender vai resolver o problema, não vai. A gente acaba alimentando o ciclo vicioso que eu falei e não sai do lugar. Você vende um atleta para tapar o buraco lá de trás, pagar salário, pagar dívida, pagar isso, pagar aquilo lá. Quando chegar ali na frente e vai ter que vender outro jogador, já é para tapar buraco também. A gente não pega esse dinheiro, nem reinveste no futuro, nem muito menos reinveste nem no presente. A gente está investindo no passado. A gente vende o futuro para ficar acertando conta com o passado. E do jeito que tá, pega aí o tempo que a gente está fazendo isso, já dá para entender que não vai resolver. Não vai resolver. Então eu entendo que o Vasco tem que vender jogador. Desde que eu me dou por gente, por torcedor do Vasco, eu sei que o Vasco vai ter que abrir mão dos seus talentos lá para fora. Porque existem clubes ali com um potencial financeiro muito diferenciado do Vasco e com os quais a gente não tem como competir. Mas o que me incomoda muito, né? Um sentimento da torcida que vem me incomodando muito de um tempo pra cá, é que esse conformismo de que a gente vai acabar perdendo o jogador mais cedo ou mais tarde, porque ele vai ter que ser vendido, ele foi substituído por uma ansiedade. Pinta um moleque da base e a galera já fala, pô, isso aí vai dar dinheiro, hein? Isso aí vai encher o bolso do clube. Como se fosse resolver alguma coisa, né? Pintou o Thales lá no meio do ano passado, nossa, isso aí dá pra vender por uns 20 milhões, isso aí dá pra vender por uns 30 milhões. Sabe, eu acho esse sentimento meio estranho. Pode ser uma coisa aí de velho, mas eu acho estranho, porque até pouco tempo atrás surgiu um moleque da base. Qual que era o sentimento da torcida? Pô, a gente tem que tentar segurar esse moleque o máximo possível. A diretoria não pode abrir mão desse moleque. E aí a gente tentava segurar ele por um tempo, né, até que fosse inevitável. Até que chega uma hora que não dá mais para segurar, né? Você já não consegue, por exemplo, cobrir o salário que o outro clube está oferecendo. O outro clube está oferecendo 3, 4 vezes mais pelo jogador do que você pode pagar. O dinheiro que ele está oferecendo também para você liberar o jogador é muito estratosférico para sua realidade. Aí você tem que abrir mão do jogador. Mas a ideia é abrir mão do jogador meio a contragosto, né? Não essa coisa essa postura de, cara, a primeira proposta que aparecer, vende logo. Vende, tem que vender, tem que fazer caixa. Esse tipo de sentimento, esse tipo de ideologia, eu acho que não vai tirar o Vasco do buraco. Vai manter a gente nesse círculo vicioso que eu estou comentando aqui. Então, eu não sou contra vender jogador da base. Eu acho até que se a gente quer realmente fazer uma reformulação financeira do Vasco, reestruturar o Vasco e a gente concluir que vender os moleques da base é uma solução para isso, é a melhor maneira do Vasco alavancar esse dinheiro para conseguir uma reestruturação financeira, o Vasco tem que fazer. Eu até defendo esse modelo mesmo. Só que aí tem que abraçar a causa. Aí você tem que falar, é isso? Então vamos por esse caminho. Então vamos reorganizar aqui o nosso planejamento, as nossas metas, para fazer isso, para vender jogador, para conseguir juntar uma grana suficiente que nos permita uma reestruturação. Porque ficar no meio do caminho é que não dá. Essa história de, não, vamos tentar montar um time competitivo. Então, vou pegar um monte de jogador emprestado aqui, vou contratar uns 2 ou 3 veteranos ali com nome para ser o cara que vem para ser ídolo. Molecada base, ela vai entrando para completar os buracos ali, né? De repente, um setor onde nenhuma das contratações deu certo, aí o que vai fazer? Tenta um moleque da base lá, se funcionar ele fica, se não funcionar volta para a base, traz outro. Fica nessa situação, né? Aí vai levando, chega no final da temporada, não deu certo, o time não venceu nada, os salários estão atrasados, aí vende um moleque para tapar o buraco. Desse jeito não funciona. Então vamos ter que abrir mão da molecada da base? Beleza, vamos abrir mão. Mas vamos fazer esse sacrifício valer, né? Vamos fazer esse sacrifício realmente reestruturar o nosso clube. Pelo amor de Deus, isso é o mínimo que eu espero. E como é que a gente faz isso? Repito, mudando aqui o mindset, mudando a filosofia. Tentando imaginar, então, se o caminho é esse, como é que a gente faz para tirar o máximo dessa situação? E aí isso passa por abraçar propostas aí que os candidatos à presidência já estão lançando. O Vitor Roma, por exemplo, lá da Confraria, tem falado aí que a gente precisa montar todo um departamento dentro do clube para ir agenciando os jogadores desde a base, numa tentativa de não só tentar vender os jogadores que despontam como grandes estrelas e que naturalmente já vão atrair a atenção do mercado, mas numa tentativa de negociar até mesmo aqueles jogadores que não vão vingar nem no Vasco. Nem espaço no time do Vasco eles conseguem. Claro, a gente vai estar falando de valores muito mais irrisórios, mas se de repente a venda de um jogador ela já serve para pelo menos pagar todo o investimento que o Vasco fez para preparar aquele jogador, né?
todo o investimento que o Vasco fez lá, desde quando o moleque chegou com 11 anos, até ele chegar ali aos 20 anos e ser negociado, já é uma ajuda. Já ajuda a fazer a base ficar autossuficiente. Isso é uma proposta muito legal. A proposta do Fred Lopes também, né, de se investir pesado num centro de pesquisa e prospecção de jovens jogadores, também vai muito de encontro a esse sentido, porque a gente está falando aqui de jogador da base, mas a verdade é que não precisa necessariamente ser um jogador da base. Se você traz um jogador desconhecido, barato, e consegue dali a 2, 3 anos vender ele por 3, 4 vezes o que você contratou, você também já consegue ali faturar uma grana. É o que o Vasco fez, por exemplo, com o Dedé. O próprio Rômulo chegou a jogar um pouco na base, mas ele veio do Porto do Caruaru quase preparado. O Marrone também, né? A gente tem esse imbróglio aí com Volta Redonda, porque ele fez grande parte da sua formação lá no Volta Redonda. Então você fazer um investimento para pegar esses jogadores quando eles estão surgindo para o futebol também é muito interessante, né? O valor que você paga nele ali, de repente, é o equivalente ao que você gastou para ir preparando o jogador desde lá dos 8, 10 anos, desde o fraldinha até o profissional. Então isso é algo que também tem que ser muito bem trabalhado, porque o Vasco, além dele investir pouco nesse tipo de jogador atualmente, quando ele investe, investe mal, né? Você vê ali que trouxe o Ian Sassi, o William Maranhão, os melhores exemplos de jogadores novos que o Vasco trouxe não chegam a ser muito animadores, né? Vai ser, sei lá, o Raul, que mal bem é titular do time. Se você pegar o Pikachu, que está com 28 anos agora, mas quando o Vasco trouxe lá em 2016 ainda era jovem, ainda era uma aposta. Não chegou a ser um grande estouro, né? Mas pelo menos teve um papel importante aí no elenco do Vasco todos esses anos. O próprio Maddison, né? Que veio do Bahia também. Foi uma aposta que mal ou bem serviu durante um tempo, saiu, rendeu um dinheirinho pro Vasco. Esses são os melhores exemplos que o Vasco tem hoje em dia. Dá para melhorar, para buscar de novo um Dedé, que nem eu falei, que nem foi com o Juninho Pernambucano lá, já mais de 20 anos atrás. Isso é uma coisa que o Vasco deveria trabalhar também. E fora isso, na hora de você montar o time, montar o elenco, projetar a temporada, você tem que pensar, beleza, a gente tem que fazer um time competitivo aqui, a gente tem que fazer um time que dentro da nossa realidade possa ir o mais longe possível, mas uma segunda missão é também formar esses jogadores para poder vender eles para o mercado internacional e assim ir fazendo lá o fluxo de caixa que a gente entende que vai tirar o clube da miséria. E isso passa diretamente por desistir de trazer jogador de nome. Ah, não, o Vasco precisa de um ídolo, então vamos tentar aqui um jogador de nome para vender camisa. Esse discurso tem que sair. Trazer jogador emprestado também. Tem que parar de trazer jogador emprestado, que é um jogador que você valoriza no time. E quando ele sai, o Vasco fica sem receber nada. Pega, por exemplo, aí o Rossi. Alguém questiona que o Rossi teve seu passe valorizado pelo futebol que ele apresentou no Vasco no ano passado? Para mim, ele se valorizou bastante no mercado nacional. Ele foi um dos destaques do time do Vasco, mal bem, chamou a atenção de outros clubes, como o Bahia, por exemplo. E aí ele foi pro Bahia, o que o Vasco ganhou com isso? Com essa projeção que ele deu pro jogador? Não ganhou nada, porque o jogador era lá da China. Então esse tipo de negociação tem que se evitar ao máximo também. Se for o caso de jogador muito excepcional, por uma posição que o Vasco está muito carente, sabe? Sempre vão ter as exceções aí, né? Mas de maneira em geral, eu acho que o Vasco não deveria investir nesse tipo de negociação. O Vasco investe demais, porque, para ficar de novo no ano passado, eu trouxe o Rossi, eu trouxe o Richard, trouxe o Ribamar, trouxe o Valdívia, trouxe o Ian Sassi, o Lucas Mineiro, um monte de jogador nessa situação. Então não pode ser por aí. E quando for contratar jogadores mais velhos, mais veteranos, que são importantes para você fazer um balanço, né? Não dá para entrar com um time sub-20 para disputar um campeonato brasileiro, o foco desses jogadores, novamente, tem que ser a base. Não é vou trazer um veterano porque ele vai ser o ídolo, vou trazer um veterano porque a torcida precisa de um nome forte. Não. Eu vou trazer um veterano que vai ajudar a impulsionar a minha base. Um veterano que tenha uma qualidade técnica para ser titular, é óbvio, né? Acho que o Vasco, quando for contratar um jogador, tem que contratar um jogador para ser titular inquestionável. Você trazer um jogador para disputar a posição, um jogador para preencher o elenco, não. Aí você traz a molecada da base. Então tem que ser um jogador que chega ali com uma qualidade para ser titular inquestionável e que também ajude na formação dos moleques. Não só servindo de exemplo, né? Sendo um cara ali que pode orientar os garotos, que pode mostrar como se deve comportar um profissional e tudo mais,
como sendo também um cara que segura a bronca, que chama a responsa para si. Tanto dentro de campo, quando o time, sei lá, começa perdendo, tá sendo vado pela torcida, tá numa situação de estresse, de pressão, eu acho que esses veteranos são importantes para chamar a galera, ô, calma, relaxa, vamos, vai dar certo, é assim mesmo, vamos lá. Como também em questões extracampo, né? Para ficar no exemplo também que eu espero que acabe logo, mas que é muito real pro Vasco hoje em dia, essa questão aí de atraso de salário. A gente está vendo aí que muitas vezes é o Castan e outros veteranos aí que seguram as pontas, que falam, galera, se tá ruim com a gente se entregando, com a gente desistindo, vai ficar pior ainda, aí que a gente não vai receber mesmo. Situações como essa, acho que é importante uma liderança. E aí, na hora de contratar, tem que olhar esse perfil do veterano também, né? Porque o Castan, por exemplo, está assumindo aí essa postura. O Guarim, por exemplo, ele traz esse tipo de liderança? Eu não sei dizer ainda, não tenho certeza qual é o perfil dele. O Nenê, por exemplo, era um veterano que não tinha esse perfil. O cara tinha lá, chegou no Vasco com 35 anos e parecia um molecão, fazia brincadeira, provocava a molecada. Beleza, é legal, descontrai o ambiente, mas numa hora dessa aí, de segurar a pressão, será que ele conseguia levantar a moral dos moleques? Era um cara mais ponta firme nesse sentido? Ou de repente até aumentava a pressão? Pô, não passa a bola pra mim, pô, estão jogando mal, pô, só eu que jogo nessa porcaria. Sabe, acho que essas coisas têm que ser levadas em consideração também. Então, voltando aqui ao fio da meada, eu acho que o Vasco precisaria de uma reformulação completa, né? De como vai projetar a temporada, de como vai projetar a formação do elenco, para poder realmente dar espaço para essa molecada aí ser lançada. Senão fica na situação que a gente está vendo hoje. O Vasco projeta que precisa vender jogadores para poder terminar o ano no azul, mas não lança jogador. Aí chega no final do ano, pô, a gente não conseguiu vender nenhum jogador, que coisa, né? Que azar. Pô, você lançou os jogadores? Você fez alguma coisa para poder ter mais chance de revelar jovens talentos? Não fez. Aí chega no final do ano, não entende, porque não vendeu nenhum jogador? Sabe, as suas atitudes de hoje, elas vão produzir os resultados de amanhã. As coisas que você faz hoje, elas têm consequência. Você não está numa roleta que você joga a bola ali e não sabe que número vai sair. Então falta esse planejamento pro Vasco. E aí você pode falar, mas esse ano o Vasco está investindo na base para valer, que você está falando. Pois é, está investindo, mas não porque se planejou, né? E sim por uma total falta de planejamento. O Vasco acabou o dinheiro, não tinha quem contratar, saiu um monte de jogador, e aí o que você faz? Chama a molecada da base. E aí acaba dando errado também, porque você chama um monte de gente ao mesmo tempo, tá dando aí chance para um monte de moleque que nunca jogou no profissional para jogar ao mesmo tempo, e aí você deixa a experiência geral da equipe muito baixo, fica um time muito inexperiente, que pode sentir muita pressão. São muitos moleques que vão ter que pegar a responsa muitas vezes. Isso acaba atrapalhando também, né? Se fosse uma coisa mais estruturada, isso teria sido feito aos poucos. Se de repente no ano passado a gente tivesse dado mais chances pro Lucas Santos, em vez de ficar dando chance pro Marquinho, tivesse dado mais chances pro Vinícius, em vez de ficar dando chance pro Cleiton, tivesse dando mais chance pro Bruno Gomes, pro um Caio Lopes, em vez de ficar insistindo com Lucas Mineiro, agora talvez a gente chegasse com um elenco jovem, mas um pouco mais experiente para atravessar essa temporada. E caso vocês queiram defender aí a diretoria, né, e falar que demorou, mas pelo menos conseguiu mudar a visão, eu sugiro que vocês assistam a coletiva de apresentação do Abel, que ele lá escancara que o grande motivo de estar apostando tanto em molecada é porque não tem dinheiro para contratar ninguém mesmo. Porque ele, até eu cito o exemplo lá, tentei chamar um ou dois jogadores, ninguém quer vir pro Vasco, então vamos ter que ir com a molecada mesmo. Então, assim, é o pior jeito possível, né? O Vasco acaba, né? E isso também é uma tradição que vem de anos, estreando os seus jogadores no time principal da pior maneira possível, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma base, e acaba nessa queimando muitos jogadores, né? Eu acho que ainda assim é melhor tacar essa molecada toda no fogo do que fazer que nem no ano passado, porque o que aconteceu no passado? Trouxe um monte de jogador, ou por empréstimo, ou por contratos que duravam só um ano. Foi todo mundo embora. E aí agora tem que começar tudo do zero de novo, né? Você jogando a molecada no fogo aí, pelo menos os que passarem aí incólumes por essa fritura que eles vão sofrer, vão chegar muito mais cascudos no ano que vem e muito mais preparados para enfrentar a próxima temporada. Qual que é o problema? Até chegar lá, a gente pode queimar um bando de jogador que, por estar subindo ali antes da época, por estar sendo jogado ali numa situação de pressão com a qual eles não sabem lidar ainda, vão acabar se queimando com a torcida e vão acabar indo embora.
e vamos passar muito mais perrengue. Porque nesse meio tempo, enquanto essa molecada aí ela vai se acostumando com o time principal, ela vai amadurecendo, isso vai ser refletido nos resultados. A gente vai sofrer mais. Então, a gente vai ter que aprender na dor, né? Se não aprende no amor, acaba aprendendo na dor. E aí a gente chega também ao segundo tópico que eu quero tratar hoje, que é a visão da torcida sobre esse processo. Porque eu acho que isso acaba atrapalhando muito também, né? Porque nessa venda do Marrone aí, nesse processo de venda, a gente viu que ao mesmo tempo que tem muito torcedor que lamenta a saída do garoto por um preço abaixo do mercado, achava que dava para segurar mais, achava que dava para vender por um valor maior, tem muito torcedor também, não são poucos, que acham que tinha que mandar o Marrone embora mesmo. Podia mandar de graça, não precisava nem pagar nada. Só quer se ver livre do jogador porque acha que o jogador não presta. E por que acontece isso? Na minha opinião, por dois motivos básicos, né? O primeiro é que, como eu comentei aqui, como não existe um projeto, como não existe um planejamento de subida desses moleques, para eles entrarem sem pressão, para eles entrarem num esquema aí onde eles não sejam tão pressionados, onde eles possam ir entrando aos poucos, para irem se acostumando e terem a sua chance, ao invés disso acontecer, eles são jogados completamente na fogueira. Os caras sobem quando não tem outra solução, então vai lá, resolve, entra aí, vê o que você pode fazer, e muitas vezes o garoto não está preparado, aí acaba quebrando a cara, né? É muito mais fácil, para a gente pegar aqui exemplos de sucessos recentes, quando você é um Felipe, é um Pedrinho, e entra num time que já tem ali uma estrela, que nem é o caso do Edmundo, já tem uma galera veterana ali para dar o suporte, que nem é o caso do Mauro Galvão, um Luizinho, outros jogadores também que chamam mais a responsabilidade para si, que nem era o caso do Ramon, o próprio Juninho. Isso facilita demais, né? A mesma coisa a gente vai voltar ali para 2011. Tinha um Felipe, tinha um Diego Souza, um Alexandre, que são jogadores que vão ali, vão chamar a responsa, né? A galera vai cobrar mais desses jogadores, que é de quem se espera mais, e também vão saber orientar melhor a molecada ali, né? Então é por isso que eu acho que naquelas épocas a gente conseguiu até revelar mais jovens jogadores do que hoje em dia. Agora, que nem eu já comentei aqui antes, a gente não tem muito como fazer isso hoje. A gente dificilmente vai conseguir. Se tiver oportunidade, o Vasco consegue repatriar um Alex Teixeira aí, que nem se discutiu recentemente. Ótimo, então repatria. É um cara que quer vir pro Vasco, aceita ali equacionar o seu salário para ficar dentro da realidade do Vasco. Beleza, eu não vou criticar aqui. O que eu critico é ou trazer um cara muito fora da realidade, né? Pagar um salário muito acima do que o Vasco pode pagar, e aí vai culminar em atraso de salário e vai contaminar o grupo todo. Ou pior, você traz um cara que vai ter um salário alto, não vai se encaixar na realidade do clube e não vai entregar em campo. Porque como o clube hoje não atrai grandes jogadores, você acaba tendo que apostar naquele jogador em fim de carreira que muito dificilmente vai dar certo, mas você aposta e fica ali rezando, acendendo a vela, para ele conseguir ter ali um último suspiro antes de encerrar a carreira. Então, assim, se você não pinta esse jogador, se tem a possibilidade, tem. Se não tem, aí cabe da torcida ter essa paciência. Porque eu acho que muitas vezes, como o torcedor sabe que não vai ser um jogador de fora que vai resolver, que os jogadores que foram contratados muitas vezes já chegam queimados, né? Por exemplo, para ficar no ano passado, chega um Ribamar, chega um Cleiton, chega um Valdívia, a torcida já não tem expectativa nenhuma em cima desses jogadores. Então acaba projetando muitas expectativas em cima da molecada base. Principalmente a molecada que já vem ali brilhando nas categorias inferiores, né? Acho que o Lucas Santos sofreu um pouco disso, né? Antes dele, o próprio Evander, o próprio Andrei, são jogadores que a galera espera que eles estreiem no profissional já destruindo, porque é a grande esperança de a gente ter um craque na equipe. E dificilmente vai ser assim. Tem o Thales, tem o Douglas, tem o Paulinho. A gente não pode ficar se baseando nas exceções e querer que elas sejam regras, entendeu? E uma coisa é pro Marrone agora. Você vai discutir do Marrone, se ele é bom ou se ele é ruim, o cara fala, não, bom é o Thales. Como se ou o jogador fosse bom do nível Thales ou então ele não prestasse. E eu acho que não é por aí. O Marrone certamente é um jogador mais limitado que o Thales. Tem muito menos potencial do que o Thales. Mas isso não faz dele um jogador ruim. Ele é um jogador que, foi muito útil pro Vasco. Se destacou no mercado. Não é por coincidência que o Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou com ele no Vasco, quando foi pro Palmeiras, quis levar ele para lá. Que o Atlético Paranaense, que também é um clube que tem esse olhar clínico para jovens talentos, quis tirar ele do Vasco, porque ele percebeu que no Vasco ele não está sendo valorizado como ele pode ser valorizado. Então vou comprar ele aqui na baixa para tentar vender na alta. É o que o Atlético Paranaense sabe fazer de melhor. E não é por acaso que agora o Atlético Mineiro também, né, com o Sampaoli, que é outro técnico aí moderno, que tem uma visão mais atualizada do futebol, tá querendo tanto, tá fazendo tanta força para levar o Marrone para lá.
De repente, eu acho que a torcida ela fica muito assim, ó, estreita no pensamento. Ah, não, o Marrone, ele não faz muito gol. Como se no futebol vivesse só de artilheiros. Se o cara não faz gol, ele não é bom. Não é verdade. Ele pode cumprir outras funções no time sem ser necessariamente fazer gol. Mesmo sendo atacante. O cara pode ser um jogador que joga mais pelas pontas, cria mais chance para outros jogadores. Isso também é interessante. O Euler, o Éder Luiz, nunca foram atacantes que se consagraram por fazer muito gol. E mesmo assim foram importantes nos seus tempos. Por quê? Porque eles preparavam jogadas para outros jogadores concluírem. Assim também como o fato do jogador, de repente, não ser técnico, né? Ah, não, porque ele é ruim, não sabe driblar. Eu acho que o torcedor brasileiro, ele se prende muito ainda também à habilidade do jogador. Se o jogador não for habilidoso, ele não presta. O que, repito, também não é verdade necessariamente. Você, se quiser fazer um time com 11 jogadores habilidosos, de repente você não vai conseguir fazer um time vencedor. Por quê? Porque vai faltar um pouco ali de combatividade no time, vai faltar, de repente, um pouco, sei lá, até de entrega mesmo. O cara, principalmente o brasileiro, que é habilidoso, né? Ele acha que não precisa marcar, ele acha que não precisa se esforçar. Então, você, para montar um time coeso, ele tem que ser um time heterogêneo. Tem que ter um cara que, de repente, é mais habilidoso, o outro que é mais forte, o outro que é mais veloz. É assim que a gente vai formando um bom time. E também não dá para todo mundo ser craque. Tem um cara que é craque, tem um cara que é carregador de piano. De repente, ele vai se destacar mais como coadjuvante. Quando você espera que ele seja o protagonista do time, aí ele não vai funcionar. Então acho que falta um pouco também dessa paciência do torcedor, um pouco mais de entender isso, né, da molecada da base, que é preciso também dar um tempo, o jogador não nasce pronto. Ah, o cara destruía na base, aí ele só é profissional, e se ele já não estreia virando uma referência da equipe, a torcida acha que ele não funciona mais. O cara joga 5, 10 jogos, e de repente a torcida já consegue vaticinar que esse cara não dá pro futebol, esse cara não presta. Então falta um pouco de paciência da torcida também. Bom, isso tudo posto, apesar de tudo isso, eu até entendo a venda do Marrone. Vai parecer um pouco paradoxal o que eu estou falando aqui, mas isso aqui tudo que eu estou falando, se eu conseguir passar a minha mensagem, não é algo que vai ser feito da noite para o dia. É algo que tem que ser feito com planejamento, tem que ser feito com antecedência, e essa diretoria já mostrou que não fez, que não acredita nesse caminho. Então, cobrar disso dela agora, faltando 6 meses aí para acabar o mandato, seria esperar um pouco demais. O que eu espero dessa diretoria agora? Eu espero que entregue o Vasco lá na frente, no final do ano, com o mínimo de dívidas possível, de preferência com o salário do elenco em dia e com o Vasco na primeira divisão. E isso é o mínimo que eu espero aí que o Campelo entregue para o próximo presidente. E para fazer isso, ficar na primeira divisão principalmente, é preciso pagar essa galera aí. Não dá para acreditar que a gente vai conseguir formar um time competitivo devendo 5, 6, sei lá quantos meses de salário pro pessoal. Então, tem que dar um jeito de tirar dinheiro para pagar. A epidemia ainda veio para atrapalhar tudo ainda mais, falta dinheiro da televisão, os patrocinadores estão fugindo também. Então, a solução é vender jogador. Que seja abaixo do preço, que seja para um concorrente direto, é a solução que tem, né? É a solução que tem. Vai ser uma solução paliativa. Vai resolver por agora. Se ficar só no Marrone, daqui a 2, 3 meses, já estamos na mesma situação de novo. E por isso que eu acho que vai acabar vendendo o Tales também, por um preço mais barato ou mais alto, aí vai depender mais das ofertas do que do Vasco em si. Enfim, se for um sacrifício que precisa ser feito para a gente terminar o ano na primeira divisão, pagar o salário do pessoal, que seja feito. Mas eu espero que no ano que vem, com uma nova diretoria, a gente realmente comece a pensar essa coisa um pouco mais profundamente, olhando um pouco mais a médio e a longo prazo, para a gente não passar aí mais 3 anos só tendo que tapar os buracos do passado e correndo numa rodinha de rato onde a gente não sai do lugar, beleza? Então, por conta disso, por essa questão circunstancial, eu vou aprovar a venda do Marrone. Eu acho que alguém tinha que ser sacrificado, então que seja o Marrone, que foi por quem pintou a proposta, né? Por mais que, na teoria, eu não defenda esse tipo de negociação. Como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou parar por aqui, mas eu prometo voltar o mais rápido possível para discutir um segundo aspecto da venda do Marrone, que é quem vai entrar no lugar do Marrone, né? Se o Marrone vai sair agora, como é que o Vasco vai aí completar esse buraco, não é mesmo? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, então eu peço que vocês curtam aqui agora esse vídeo, assinem o canal, liguem as notificações para vocês serem avisados quando esse vídeo for ao ar. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.
A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.